E aí pessoal, tudo bom? Vamos começar então a semana 3 do PET 5. Nessa semana nós vamos estudar as menores partes que formam o nosso corpo, que são as células. Vamos entender o que são elas, do que elas são feitas, como que é a organização interna delas. Prestar bastante atenção e não deixe de assistir os outros materiais que eu mandei no meu grupo. Vamos lá. A semana 3, pessoal, tá lá na página 45, onde a gente vai estudar então as células, que são as menores partes do corpo humano. Vamos pensar aqui, para a gente entender o que é o conceito da célula, no nosso corpo como um grande quebra-cabeça. Né? A gente tem um quebra-cabeça, esse que a gente brinca, e ele é formado por várias pecinhas, que quando a gente junta todas aquelas peças, a gente vê a imagem do quebra-cabeça. Com a célula, é a mesma coisa. A célula é a menor parte do corpo humano, do corpo de qualquer ser vivo. E naqueles seres vivos que possuem muitas células, como a gente, elas vão ficar unidas, próximas umas às outras, e vão trabalhar em conjunto para garantir que a gente funcione. Então a célula ela é considerada a unidade básica e funcional do ser vivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela sozinha consegue funcionar, consegue fazer o ser vivo existir, e todo ser vivo tem que ser formado por células. Por isso que eu falo que ela é a menor parte, a menor pecinha que forma o corpo de um ser vivo. Porque todo corpo, todo ser vivo é formado por células e elas são como se fossem pecinhas que se juntam para formar o corpo de um indivíduo. A célula pessoal, a história da descoberta dela começa lá por volta de 1600 e alguma coisa, com esse carinha aqui, chamado de Robert Hooke. Ele era um cientista inglês que aperfeiçoou o microscópio. O microscópio ele já existia há um tempo atrás, só que ele era muito simples, com uma lente, não ampliava muita coisa. E células são coisas microscópicas, a grande maioria delas. E esse Robert Hooke, então, queria ver as coisas ampliadas, ele nem sabia que célula existia. Aí ele pegou um microscópio da época, esse aqui, melhorou ele, colocou mais lentes para deixar ele mais potente e colocou um pedaço de cortiça, um pedaço de rolha no microscópio aqui embaixo para ver. Aí a luz iluminou, né? A luz atravessa, aqui é cheio de lentes, chegou no olho dele que ficava aqui onde a gente observa. Aí o Robert Hooke viu essa coisa aqui, ele fez um desenho depois do que ele observou. Ele a cortiça, a rolha, o microscópio é isso, ela parece uma rede cheia de buraquinhos, esses pontinhos pretos que a gente vê aqui na imagem. Por isso então ele olhou e pensou, a cortiça ela é a casca de uma árvore, a árvore da oliveira, né? Aí então ele viu aqui, ele olhou. Essa aqui é a casca de uma árvore, né? Um ser vivo, então os seres vivos são formados disso, na sua parte mais minúscula, mais microscópica. Então ele deu o nome para essas estruturas de cella, por causa da que quer dizer em latim espaço vazio. É daqui que vem a cela da cadeia, o lugar onde o preso fica, porque cela quer dizer espaço vazio. Isso em latim, que é a língua que se falava muito antigamente. Os cientistas da época usavam o latim para ser algo mais científico, mais padrão para nas divulgações deles, nas conversas dele. Quando foram traduzir para o português, isso virou a célula, que é o que a gente estuda. Mas isso que o Robert Hooke viu não era a célula, era o contorno de onde um dia teve a célula. Porque a casca da árvore, pessoal, é uma parte morta da planta. É só o resto de um esqueleto que a gente chama de parede celular, tipo uma armadura que a célula da planta tem. A parte viva estava dentro disso aqui, ou nas partes mais verdinhas da planta. A casca da árvore mesmo é uma parte mais morta, que serve de proteção para ela, daquilo que está realmente vivo no meio do tronco. Então, o Hooke, o cientista, não viu células vivas. É como se tivesse visto o resto de uma célula morta, um esqueleto, um fóssil de uma célula que foi viva um dia. Mas, mesmo assim, provocou uma revolução muito grande, porque ele descobriu do que as partes menores
do corpo de um ser vivo, e a partir daí todo mundo ficou surpreso, todo mundo foi querer estudar, querer saber mais o que quer dizer isso. Então, os microscópios foram ficando cada vez mais potentes, aí foram descobrindo realmente então como que é uma célula viva, as partes dela, as funções de cada coisa, que é o que a gente vai ver nessa aula. A célula, pessoal, de forma geral, bem simples, ela é dividida em três regiões, em três partes. A membrana nuclear, a membrana celular, ou também chamada de membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Toda célula é basicamente dividida nessas duas coisas, nessas três partes, embora o núcleo algumas não vão ter, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Vamos ver a função de cada uma. A membrana celular, pessoal, é essa parte mais externa. É como se fosse a capa da célula. Se a gente pegar, por exemplo, um livro, a gente não encapa ele para proteger a capa verdadeira do livro. A membrana celular seria como se fosse essa capa que a gente embrulha o livro, embrulha um presente. A membrana é como se fosse a embalagem de tudo que está dentro aqui da célula. Ela vai servir para duas coisas basicamente: delimitar a célula, ou seja, ela define os limites, o tamanho, o formato da célula, e também controlar a entrada e saída de substâncias. O que quer dizer isso? A membrana, pessoal, ela é a que está do lado de fora da célula, que faz a comunicação do interior com o meio externo, aquilo que está de fora. Então é essa membrana que vai comunicar o fora com o dentro. Então, tudo que a célula precisa para dentro dela vai passar pela membrana para entrar. Coisas que a célula tem que mandar embora porque é ruim, ou coisas que ela produz e precisa ir para fora dela, passa pela membrana também. A membrana é como se fosse a gente pensar num porteiro de um prédio que libera ou não a entrada de alguém no prédio, no condomínio, onde for. A membrana é isso, ela controla aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair. O que ela não quer que entre, ela barra, e o que ela libera para entrar, ela abre uns espaços, uns portõezinhos, vamos dizer assim, por onde a substância entra. A segunda parte, o citoplasma, é essa região que está meio alaranjado aqui do meio. Ela é uma região onde formada por um material gelatinoso, que a gente chama de citosol, tipo uma gelatina dessas que a gente come em casa. O citoplasma é feito mais ou menos daquele jeito. E é nele que ocorrem as reações químicas que fazem a célula funcionar. Porque dentro do citoplasma a gente possui essas organelas. Organela é como se fossem os órgãos internos da célula. A gente tem nossos órgãos, né? Coração, o pulmão, o estômago, o intestino. A célula tem as estruturas internas dela, que são as organelas. Essas coisinhas todas aqui do meio. Vai ter organela que faz proteína, tem organela que produz energia, tem organela que distribui substâncias, cada uma faz uma função diferente. Então elas que vão estar misturadas dentro aqui do citoplasma, que vão fazer a célula funcionar. Uma célula muscular que precisa de muita energia para se movimentar, para fazer a gente se movimentar, ela produz muita energia. Uma célula, por exemplo, do estômago, que faz substância que digere a comida, ela já produz muitas substâncias. Então, a ação da célula, vamos dizer que assim, o funcionamento dela ocorre no citoplasma. Por fim, a gente tem o núcleo, essa bolota roxa, meio arroxeada que está aqui no meio, que ela tem uma grande função importantíssima. Ela é o centro de controle da célula. O que quer dizer isso? É o núcleo que manda em tudo, porque ele abriga o DNA. O DNA de um ser vivo é o que ele é. É uma substância onde está todas as informações de como que é o corpo daquele ser vivo, a cor, o formato, se é macho ou se é fêmea, como é a época que vai nascer, se vai ter alguma doença, tudo está escrito no DNA. E é o DNA que manda em tudo. É o DNA que manda a célula fazer uma proteína, que manda ele fazer uma energia. É ele que manda em tudo. Por isso que a gente fala que o núcleo é o centro de controle da célula, é ele que manda tudo.
Se a gente pensar na célula como uma empresa, o núcleo é o chefe, o presidente, o dono da empresa, o patrão que vai mandar em todo mundo. Todo mundo obedece às ordens do núcleo. Entendido, pessoal? Então, repassando aqui. Membrana, parte de fora, dá o formato da célula e controla o que entra e o que sai. Citoplasma, esse pedacinho aqui do meio, é ele que vai. As reações químicas, a ação da célula acontece dentro dele. E por fim o núcleo, que é o manda-chuva, o mandão aqui. Ele tem o DNA dentro dele e por causa disso ele consegue mandar e controlar tudo que acontece dentro da célula. Inclusive a hora certa dela morrer, a hora dela se reproduzir, dela se dividir, tudo é o núcleo que manda. Belezinha? Continuando, gente, falando do núcleo, existem células que não têm núcleo, que é o que a gente chama de célula procarionte. A célula procarionte a gente vai achar só em bactérias, que são seres vivos bem simples. Em bactérias a gente acha, então, esse tipo de célula procarionte que é sem núcleo. Deixa eu escrever aqui. Sem núcleo. A célula, então, ela não tem núcleo. Tá, mas onde que fica o DNA? O DNA fica misturado no citoplasma. Essa linha roxa, ele fica todo bagunçadão lá, misturado. Então, é uma célula muito simples, que já não faz tanta coisa. Diferente da célula do nosso corpo, dos seres humanos e de todos os outros seres vivos. Tirando bactérias, todos os outros são eucariontes, que são células com núcleo. Núcleo lá, bonitinho, no meio da célula, lá fechadinho, com uma membraninha, guardando o DNA, que vai mandar em tudo. Então aqui é fácil guardar. Procarionte sem núcleo, eucarionte com núcleo. E existem também outros dois tipos de células de acordo com onde que a gente encontra, que é a célula vegetal e a célula animal. Essa primeira que a gente vai falar aqui é a célula animal, encontrada logicamente nos animais, mas também em fungos, tipo um cogumelo, em seres vivos que a gente chama de protozoários, que são unicelulares, tem uma célula apenas, e é uma célula que vai ter basicamente isso: a membrana, o núcleo. Dentro do citoplasma vamos ter as organelas, como o retículo que faz substâncias, a mitocôndria que faz energia, o vacúolo que guarda as coisas. E aqui geralmente vacúolo até não tem muito na célula animal, para falar a verdade, esse desenho aqui tá meio erradinho. Mas basicamente assim. Agora a célula vegetal, que é a célula que a gente vai ter nas plantas, né? Olha o nome vegetal, mas também em algas, em seres vivos que a gente fala que faz fotossíntese, ela vai ter três coisas que a célula animal não vai ter. O primeiro é a parede celular, essa parte aqui de fora, que é aquilo que o Robert Hooke viu, que a gente falou lá no comecinho, que é como se fosse uma armadura para a célula. Pensa numa árvore, ela fica lá paradona, tomando sol, tomando chuva, tomando frio, calor, e ela não pode fugir. Ela não é que nem um animal que se está quente ela busca sombra, ele busca sombra, se está muito frio ele busca um lugar mais quentinho. A planta não, ela está lá paradona, fincada no chão. Então a parede celular protege o interior da célula das plantas para não perder muita água, para não congelar. Então, por causa dessas variações de temperatura que tem no ambiente, a parede ajuda a proteger a célula da planta. Dentro dela, ela vai ter um grande vacúolo. Esse negócio é como se fosse um grande depósito. A célula ela acumula água, ela acumula açúcares e guarda aqui para caso precisar um dia. Por exemplo, um cacto que vive em região muito seca, quando chove ele absorve muita água e guarda dentro dele para usar quando não for ter chuva. Guarda dentro desse vacúolo. E por último, a célula vegetal tem e as outras não, é esse verdinho aqui, o cloroplasto. O cloroplasto é onde acontece a fotossíntese. Fotossíntese é um processo que as plantas fazem para a produção do alimento delas. Elas pegam a água e o adubo do solo, mistura com o gás carbônico do ar. A planta ela absorve luz solar também, você vê que planta tem que tomar sol. A luz solar dá energia e nessa mistura forma a produção de glicose, que é um tipo de açúcar, e a planta usa essa glicose para se alimentar.
e no final libera oxigênio para a gente poder respirar. Por isso que se fala que é importante ter planta pela questão de poluição do ar, reduzir aquecimento global, porque a planta pega o gás carbônico, que é ruim, esquenta o planeta, e libera oxigênio que a gente usa para respirar. Então a fotossíntese é muito importante, não só para a planta que faz isso, mas para todo mundo. E é dentro desse cloroplasto que a fotossíntese acontece. Certo, pessoal? Então, para finalizar, eu trouxe aqui umas imagens de algumas células para a gente ver, então, o que que é uma célula. A gente viu desenhos, né, das partes da membrana, do núcleo e tal, mas o que que é, como que é uma célula? Aqui eu trouxe fotos de microscópios mais atuais, a gente vê o quanto eles melhoraram da época lá do Robert Hooke. Esse a gente vê fazer exame de sangue, esses é de microscópio eletrônico, conseguem ampliações muito grandes como essas aqui. Essa primeira célula é uma célula óssea, a célula que forma os nossos ossos. Repara que o núcleo dela bem grandão no meio, de amarelo aqui a gente tem o citoplasma, e a membrana seria essa linha que divide aqui ela desse meio de fora que está verde. Essa roxinha aqui é uma célula epitelial, é uma célula que forma a nossa pele, né? Esse roxo aqui do meio é o citoplasma, a bolinha aqui o núcleo. Aqui temos células que formam o nosso fígado. Aqui são fibras musculares, cada fechinho desse é uma célula que forma nossos músculos. E aqui a gente tem os neurônios que formam o nosso cérebro, os nossos nervos. Então todo o nosso corpo é formado de células. E as três partes básicas a gente percebe aqui. A membrana, a parte bem de fora, a gente não consegue ver ela aqui, mas é o contorno, né? O citoplasma, essa parte aqui do meio, e o núcleo lá no meio, mandando em tudo que acontece ali dentro. Então agora vamos falar sobre as nossas atividades dessa semana. Elas estão lá na página 48, depois desse desenho da célula vegetal. Então vamos ver uma por uma. Número 1. Robert Hooke, ao observar tecido de cortiça em seu microscópio rudimentar, denominou o que viu de célula, derivando da palavra célula, que corresponde a espaços vazios. Você concorda com essa definição? Justifique. A gente chama célula de célula porque ficou clássico, né, o nome, mas a célula que a gente acabou de estudar, realmente ela é um espaço vazio, igual o nome quer dizer? Ela é vazia por dentro, a célula, ou não? A gente falou bastante de célula aqui, já dá para ter uma ideia. 2. A célula é a unidade funcional dos seres vivos. Explica essa frase, eu falei isso lá no comecinho. O que quer dizer isso? Que a célula é a unidade funcional dos seres vivos. Número 3. No terceiro parágrafo do texto dessa semana, né, no texto que está escrito aí no PET, tem as seguintes informações. A ameba é tão pequena que é medida pelo micrômetro. Símbolo esse que é o mi, uma letra grega, e o m, micrômetro, que é a milésima parte do milímetro. Se a gente pegar 1 milímetro, aquele primeiro risquinho da régua, divide aquele espacico em 1000, cada um desses 1000 pedacinhos vai ser um micrômetro. Seu tamanho é de 12 a 20 micrômetros, e claro, invisível ao olho nu, porque é muito pequenininha, né? Porém, as células variam de tamanho. Uma bactéria tem aproximadamente 1 micrômetro, uma célula típica animal tem em torno de 10 a 30 micrômetros, os óvulos humanos têm mais de 100 micrômetros. Algumas curiosidades aqui, pessoal. O óvulo humano, né, a célula lá feminina, que atua na reprodução, é a maior célula do corpo humano. Ela é do tamanho de um ponto final. Esse ponto final aqui que eu selecionei, que vocês escrevem, o óvulo é daquele tamanho, a gente consegue ver ele a olho nu. Existem outras células que são macroscópicas, que a gente fala, assim, que dá para ver a olho nu, sem o microscópio. Sabe aqueles fiapinhos, quando você chupa laranja, aqueles fiapinhos, aqueles gominhos? Ele chama alvéolo, ele também é uma célula. E a maior célula que tem a olho nu, que a gente consegue ver, é a gema do ovo. Principalmente o ovo de avestruz, que é o maior que tem. Então a gema do ovo do avestruz é a maior célula que existe. Já que o embriãozinho, né, a futura ave, vai nascer a partir dali. Então, quando você vai comer um ovo, a gema do ovo é uma célula. Só que as organelas são muito pequenininhas, a gente não consegue ver, mas ela é. Então, vamos voltar para a questão. Elabora uma escala de grandeza, como uma régua. Coloque as medidas da ameba, óvulo, bactéria e célula típica em ordem crescente de tamanho. O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que fazer uma linha e colocar do maior
para o menor em ordem crescente. Tipo que, vamos pôr um exemplo. Vocês pegam a régua tal, faz uma linha reta e vão colocar em ordem de grandeza e vão colocar as medidas lá de cada uma delas, que nem fala aqui. A ameba tem de 12 a 20 micrômetros, a bactéria tem 1 micrômetro, a célula típica animal tem de 10 a 30 e os óvulos mais de 100. Então vocês vão colocar aqui 1 micrômetro, tal coisa, a outra medida, tal coisa, a outra medida, tal coisa, a outra medida, tal coisa. Da menor para maior, lembra bem aqui, ordem crescente de tamanho, usando os valores que está nesse texto aqui da questão. Tem todos os valores de micrômetro, lógico, a gente não vai fazer um desenho em micrômetro, mas coloca do maior para o menor. Qual que dessas medidas é a menor? Então coloca ela primeiro. Qual que é a segunda maior? Coloca em segundo. E na mesma proporção. Por isso, talvez faz, por exemplo, uma linha, sei lá, de 10 centímetros, não sei, e coloca, por exemplo, como, por exemplo aqui, 1 micrômetro igual a 1 centímetro. 1,2 micrômetros igual a 1,2 centímetros. É uma dica para ficar mais fácil de trabalhar. Por exemplo, aqui 100 micrômetros, você pode colocar 10 centímetros, né? Porque senão vai ficar muito grande, vai ter uma linha de 1 metro. Mas coloca assim, faz a linha e faz as medidas na proporção. 1 micrômetro, 1 centímetro, 1 milímetro. E aí vai montando para fazer essa linha certinha, do menor para o maior. E a número 4 aí para a gente terminar. Com base na matéria estudada na semana e em seus conhecimentos, responda. Analisando essas duas imagens aqui dessas duas células, A e B. Qual delas é a procarionte, aquela que não tem núcleo? E por quê que eu acabei de falar? Vocês vão ver, analisar qual que vocês achar que é a procarionte, vocês respondem. B. Cite organelas presentes no citoplasma da célula B, aqueles órgãozinhos que eu falei lá atrás, que tem dentro da célula que fazem as coisas. Só voltar no desenho aí do PET que vocês têm os nomes aí para citar. E na letra C, coloque uma seta na célula B, nessa aqui, indicando a membrana plasmática e a membrana nuclear. Onde está a membrana plasmática nesse desenho? Onde está a membrana nuclear, que é a que forma o núcleo, nesse desenho? Entendido aí, pessoal? Então, espero que sim. Qualquer dúvida, assiste esse vídeo de novo, vê os outros que eu mandei no grupo, me chama, me manda mensagem, mas não fica com dúvida, tá bom? Até mais.